Então, queridos, qual a condição para o perdão? O amor é incondicional, mas o perdão, ele é condicional, tá? O perdão de Deus, a condição. Se eu não cumprir, se eu não seguir, se eu não aceitar essas condições, eu não serei perdoado. Antes, abramos a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel é um livro tremendo da palavra do Senhor. No capítulo 2, nós vemos aqui o chamado de Deus para o profeta. Ezequiel, ele foi um homem não amado pelas pessoas, pelo contrário, né? Como sempre, né? Os servos de Deus, os profetas do Senhor, eles são pessoas que Deus, ele forge, né? Ele forja no calor da batalha, queridos. Porque muitos maltratados, espancados e até mesmo mortos por conta de anunciar a verdade do Senhor. Olha a situação. Então, a figura, podemos dizer, altaneira do profeta, ela não é uma função confortável. Eles não escolheram ser. Eu quero ser. Não, queridos. Se fosse para escolher ser, vendo a situação toda, eu acredito que ninguém escolheria ser. Ser odiado, espancado, maltratado, caluniado, rejeitado, pisado. E eu digo isso não pelas pessoas de fora, mas principalmente pela própria família, na grande maioria das vezes. Amados, acompanhem comigo com o coração aberto, né, já foi orado, e o Espírito Santo de Deus nos conduza na compreensão correta da sua palavra. Eu acredito que aqui tem pessoas sinceras, como em todos os lugares tem. E eu tenho certeza, mais do que absoluta, de que Deus quer falar conosco uma mensagem importante, a qual Ele ainda não falou para mim nem para você. Veja, no capítulo 2 de Ezequiel, já encontraram, né? O versículo 3 diz assim: Ele me diz, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Então Deus estava vendo que o seu povo, né, ali como nação, estava afundando em apostasia tremenda. E todas as vezes que isso acontece, Deus ele suscita um profeta para trazer de volta ao povo. E isso aconteceu sempre durante a história. E isso estava acontecendo aqui, no caso, quando Deus chamou o profeta Ezequiel. Versículo 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu, Deus falando para Ezequiel, te envio a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões, não temas as suas palavras. Deus estava já falando para Ezequiel o que de fato iria acontecer. Nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Irmãos, não te assuste com o rosto deles. Será como foi o semblante daquele povo ao ver Ezequiel, ao ouvir as palavras de Deus e não de Ezequiel, porque Ezequiel ele era apenas o carteiro. Lembra que nós comentamos no início que Deus ele repreende aqueles que ele ama, não é? Ele disciplina aqueles que ele ama.
Pois bem, aqui o povo estava o quê? De duro semblante, o rosto fechado, em outras palavras, com ódio de Ezequiel. Versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Irmãos, se Deus perguntasse para Ezequiel, Ezequiel, eu te amo e você está garantido salvação e você pode não falar isso, pode ir para casa, ir para algum lugar e não tem problema. O que Ezequiel ia escolher? Ele ia escolher, querido, sair dessa missão tão pesada. Mas aqui ele escolheu cumprir a vontade do Senhor. Aqui ele amava a Deus acima de tudo. E ele fez aquilo que o Senhor realmente disse para fazer. Tudo isso que nós estamos lendo, nós vamos fazer aplicação para o Israel moderno. O Israel moderno está afundado em apostasia. Eu quero dizer para os irmãos, o que é apostasia? Apostasia não é sair da igreja, apostasia não é fugir, não é? Apostasia, queridos, é abandono da verdade. Apostasia não é a pessoa não saber da verdade, é a pessoa conhecer a verdade, mas ela viver como se estivesse em trevas. Apostasia é abandono da verdade. Muitos estão dentro dos templos, dentro da instituição, mas estão fora de Jesus, estão em apostasia. E Deus envia servos ainda porque é quase impossível ali entrar, não é? Porque são impedidos, é quase impossível. Vamos lá, capítulo 3, aqui encerrar a parte de Ezequiel. Capítulo 3, versículo 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Filho do homem, entra na casa de Israel, no Israel moderno. Qual é o Israel moderno? Entra na igreja adventista do sétimo dia e diz as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar. Você não é enviado a outras denominações que não têm a mensagem adventista. A um povo de estranho falar. Nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Deus estava dizendo, aqui no contexto, fazendo aplicação primária, aqui no caso, não estava enviando Israel a outras nações ao seu redor, que tinham um idioma diferente, outra língua, outro idioma, mas ao povo de Israel que falava, ouvia, compreendia o idioma de Ezequiel, não é? Versículo 6. Mas nem há muitos povos de estranho falar, ou seja, de língua difícil, de outro idioma, tá bom? Cujas palavras não possam entender. Queridos, olha a profundidade, preste atenção. Se eu, Deus falando, aos tais te enviasse, se eu, Ezequiel, te enviasse a essas nações, se eu te enviasse a outras, agora trazendo para cá, para esse tempo, século 21, se eu te enviasse a outras igrejas, a outras religiões, a outras denominações, sem ser ao Israel moderno, preste atenção, certamente te dariam ouvidos. Mas, o versículo 7, a casa de Israel, mas ao Israel moderno, eu estou fazendo, certo? Eu vou para lá, né, para o passado e venho para o presente. Compreendam. Mas a casa de Israel, o Israel moderno, não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim.
O povo, no passado, rejeitaram a palavra de Deus por meio do profeta Ezequiel, mas eles não estavam rejeitando ao profeta. Ele estava rejeitando, na essência, claro, o próprio Deus. Hoje, a casa moderna, o Israel moderno, não está rejeitando as pessoas que estão levando a mensagem do verdadeiro evangelho, de vitória com Jesus. Mas eles estão rejeitando quem? O próprio Senhor, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e duro de coração. Para um pouquinho, queridos. Amados, nós entendemos que a história se repete, o princípio da história se repetindo. O que foi é o que há de ser, nada novo debaixo do sol. O que muda são apenas os personagens. Agora são nomes diferentes, endereços diferentes, certo? Mas a história se repete. A história se repete. Até quando Deus vai clamar, falar conosco? Provérbios 28, 13. Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessa e abandona alcança misericórdia. Nós conversamos, nós entendemos que o amor de Deus é incondicional, mas para recebermos o perdão, há uma condição. Há uma condição. A condição é ir a Jesus, confessar os nossos pecados, pedir forças a Ele, para abandonar. Porque se eu apenas confesso e continuo, eu não estou demonstrando o verdadeiro arrependimento. Porque no livro Caminho a Cristo, no capítulo 3, ali nos diz que o verdadeiro arrependimento, ele é mais do que uma tristeza pelo pecado. Ele é mais do que uma tristeza pelo pecado, mas é um afastamento do mesmo. Então, se apenas eu me entristeço por algo errado que fiz, mas eu continuo, isto é uma evidência clara que não houve um verdadeiro arrependimento. E só irão para as mansões celestiais só os que se arrependeram verdadeiramente. Por isso, hoje também a mensagem para nós, como um povo, no tempo do fim, é arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento e conversão, elas andam juntas. Elas andam juntas. A conversão é mudança de rumo. Se eu estou andando em um caminho que o Senhor me mostrou que não é a vontade dele, e se eu me arrependo, eu vou fazer o quê? Uma conversão, eu vou mudar de rumo, mudar de direção. Mudar de direção. Amados, Cristo, ele é capaz de salvar ao máximo todos aqueles que vêm a ele com fé. Ele os purificará de toda contaminação, se o permitirem. Se o permitirem, Deus, ele é educado. Ele não força a barra. Ele não entra sem bater. Lembra Apocalipse 3:20? Jesus dizendo para nós com todo amor, com todo carinho. Mas nós temos que ser diretos, queridos, porque o profeta de Deus, ele fala a palavra de Deus. Já parou para pensar que muitas das vezes nós temos que andar pisando em casca de ovos para falar certas coisas? Ou até mesmo depois que falam a verdade, às vezes ficamos pedindo desculpa. Deus pede desculpa quando ele diz para nós algumas verdades. Meu filhinho, me desculpa porque eu fiz isso. Isso, o que acontece, são com pais e mães frouxos, que são dominados pelos filhos.
tem medo dos filhos. Isso é um absurdo. Queridos, o pai e a mãe que tem medo dos filhos não ama a Deus. Desonra a Deus, mas exalta os filhos. Filhos de 10 anos, 12 anos, 15 anos, que manda nos pais. Isso é um absurdo. Deus, ele nos ama. Ele faz aquilo que é permitido para nos salvar. Para nos salvar. Hoje nós vivemos em uma sociedade corrupta, em que se fala uma narrativa falsa de amor, aonde se apoia pessoas do mesmo sexo. Isso é uma aberração, isso é abominação. Com a capa falsa de amor de Satanás. Isso é amor de Satanás, porque o amor de Satanás ele é para destruir. O amor de Deus é para salvar. É para salvar. Queridos, Deus ele corta para salvar. Não existe crescimento sem dor. Enquanto nós não colocarmos a nossa vida em harmonia com a palavra de Deus, nós nunca vamos aceitar o seu chamado. Nós vamos viver porque todo mundo vive. E as coisas vão continuar andando. Você vai ao mercado, compra, você faz da sua vida o que quiser, mas não esperem as bênçãos especiais a qual Deus tem somente para os seus filhos e as suas filhas. Mas eles se apegam aos seus pecados. Não podem ser salvos, pois a justiça de Jesus não cobre pecados sem arrependimento. Irmãos, nós só temos um dia de cada vez para viver. Nós não temos 5 anos, 10 anos para frente. Nós só temos o hoje. Então, para um pouquinho e pensa. Se eu só tenho hoje, vamos fazer a vontade de Deus só hoje? Vamos fazer. Senhor, você busca Deus. Esses momentos aqui na sala, podemos dizer de consagração, sala, né, de conexão com Deus, de estudos, é muito bom, é muito importante. Mas que não fique só aqui. Aqui é o início de um incentivo. É igual a lição, não é? É um incentivo para você examinar a palavra de Deus. Mas não fique só com aquilo. Busque ao Senhor. Então, Jesus nunca cobre nenhum pecado em nós. Ele quer nos purificar de todos os pecados. Mas como ele pode purificar se não lhe dermos o nosso coração? Se não confessar os nossos pecados? Como ele pode criar em nós um novo coração se não lhes permitirmos que ele entre em nosso coração? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, eu entrarei em sua casa, em sua vida, cearei com ele e ele comigo. Amados, todas as pessoas em nossa igreja, em nossas igrejas, elas estão ouvindo Jesus bater. Ouvir é diferente de atender. Ouvir é diferente de abrir a porta. Porque a bênção acontece quando nós abrimos a porta. Como que eu vou abrir a porta se eu não ouço bater? Ninguém é inocente, amados. Ninguém é inocente em nossa igreja. As pessoas, elas têm oportunidade, elas têm verdades o suficiente, apesar da bagunça que está hoje, mas eu creio que elas têm oportunidade o suficiente para escolher a verdade. No mínimo que tem. Porque nas outras denominações não tem verdade? Tem. Eles têm luz, mas não
de uma forma ampla como nós temos. E eles, lá em outras denominações, muitos estão sendo mais autênticos, porque eles estão vivendo a luz que têm. E nós, que temos uma luz ampla e vivemos como se estivéssemos em trevas, trevas espirituais. Lembra do que lemos em Ezequiel? Eles não vão te dar ouvidos, mas a mensagem vai ser dita. Quer ouçam ou deixam de ouvir. Porque naquele grande dia da volta de Jesus, ninguém vai ousar e dizer assim: Senhor, eu não sabia, não me disseram. Por que o Senhor não me disse? Ninguém vai dizer isso. Todos, vai chegar um momento, claro, após o milênio, no fim de toda a exterminação do mal, do pecado por completo, todo joelho dobrará. Todo joelho. Todo significa até o do inimigo. Dos ímpios vão dobrar e vão confessar: Deus é amor. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados, muitos há que preferem reformar-se, corrigir-se este ou aquele mau hábito e esperam que, desse modo, tornam-se cristãos, mas estão principiando em lugar errado. A nossa primeira tarefa é com a nossa mente, é com o nosso coração. Fazer uma mudança externa é muito fácil. Se vestir bem, comer coisas saudáveis, não é? Ali é fácil. Mas a reforma, a mudança interna requer renúncia. Requer renúncia. O nosso esforço, ele tem que ser em estarmos pertinho, ligados à videira, ligados a Jesus. E o fruto virá, queridos. O fruto virá naturalmente como vem da galha que está no tronco do pé de manga. O fruto vem. O fruto vem. Então, nosso esforço tem que estar em estar ligado à videira verdadeira, buscando a Jesus. Provérbios 23, 26 diz: dar-me, filho meu, o teu coração, ou seja, a tua mente, atualmente. Em Jeremias 29, do 11 ao 13, é interessante esse texto que eu gosto muito. O Senhor nos diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscar de todo o vosso coração. Coração completo, 100%. Amados, o coração todo tem que se render a Deus, ou jamais será operada em nós uma transformação para restaurar-nos ao nosso caráter, à imagem e semelhança de Deus. Queridos, nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. A luta contra o nosso próprio eu é a maior de todas as batalhas. De todas as batalhas. A renúncia do eu, a sujeição de toda a vontade a Deus, requer uma luta. Como disse o nosso irmão Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele não fazia aquilo a qual a sua natureza humana pós-queda estava lhe impulsionando a fazer. Ele não fazia, ele fazia aquilo que agradava ao seu Senhor, o seu Deus, o seu Criador, por amor. Por isso que o amor, ele vence todas as coisas. O amor de Deus, quando nós amamos, nós obedecemos. João 14,15, Jesus disse assim: se me amas, obedece. Obedece os meus mandamentos. Se me amas, guarda os meus mandamentos.
Mas a pessoa, ela deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Ela busca o Senhor e o processo começa. E o processo começa. Deus, ele não nos deixa lutar nesse conflito só, porque nós não temos força nenhuma. Ele guerreia por nós. Quando nós o buscamos, quando nós o fizermos dele o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas é uma transformação da natureza. A nossa vida tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida inteiramente nova. Hoje muitos estão fazendo apologia ao pecado. Apologia ao pecado. E eu digo que essas pessoas, elas amam todas as coisas, menos a Deus. Queridos, o pecado, como eu disse em outros estudos, ele é ofensivo a Deus. Se pudesse ser desculpado, dar um jeitinho para o pecado, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra. Ele sofreu, ele foi espancado, quase morreu de espancamento. E ele foi crucificado por amor de nós. Eu pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? É uma graça incalculável. O amor de Deus nos constrange. O que precisa mais Deus fazer para Ele provar que nos ama? Eu acredito que essa não seria a pergunta. A pergunta é o que nós precisamos fazer para provar que amamos o Senhor. Porque Ele já nos ama. Mas os seres humanos, há uma dúvida. Há uma dúvida. O grande conflito, ele ainda não cessou, ele não acabou, porque ainda não foi provado. Ainda não foi provado para todo o universo de que a lei de Deus é possível ser guardada de uma forma em um grupo maior de pessoas. De forma esporádica, ali no passado, com 1, 2, 3, algumas pessoas, Enoque, Elias, ali João Batista, né? Dentre outros, né? Eles mostraram que a lei de Deus é possível ser guardada na sua vida em um momento de conversão para frente. Eles mostraram. Mas em um grupo maior, nesse tempo que estamos vivendo, ainda não. Ainda não. Sabe, amados, em que consiste o término da graça, o fechamento da porta da graça? Por que vai acontecer isso? É quando Cristo se levantar do lugar santíssimo, do santuário celestial, e disser, feito está. Feito está. E ele parar de interceder pelos cristãos, para aqueles que professam o seu nome, né? Aqueles que aceitaram ele. E quando isso vai acontecer? Eu acho que os irmãos, alguns sabem, outros não. Talvez você que está me ouvindo ou vai me ouvir futuramente. Isso vai acontecer quando o povo de Deus parar de enviar pecados. E como isso acontece? Quando nós oramos, Senhor, perdoa o meu pecado que eu fiz isso e isso hoje. E isso é bom, nós temos que confessar. Lembra que nós lemos em Provérbios 28, 13? Os que encobrem a sua transgressão jamais prosperará. Ou seja, espiritualmente. Mas aqueles que, em todas as áreas, mas em específico, espiritualmente. Na família. Mas aqueles que confessam e abandonam, alcançam misericórdia. Então, Jesus ele vai parar de interceder. Ele vai cessar o juízo e a porta da graça vai fechar. Quando? Quando ele disser feito está. Quando o povo de Deus parar
de confessar os pecados. E quando, queridos, analise, pense bem, quando que o povo de Deus vai parar de confessar os pecados? É isso mesmo. Quando parar de viver no pecado. Vai chegar um momento antes da porta do fechamento, da porta da graça, óbvio, que o povo de Deus vai parar de transgredir a vontade do Senhor, vai viver em harmonia com a sua lei, com seus princípios. Satanás odeia essa mensagem. Por isso que ele está infiltrado dentro da instituição. E ele quer destruir todos aqueles que pregam essa mensagem. Aliás, essa é a mensagem do verdadeiro evangelho. Vitória contra Satanás. Afinal de contas, queridos, se não for para vencer o diabo, para que Jesus veio? Ele venceu. Ele fez a parte dele o nosso exemplo perfeito, maravilhoso. E nosso modelo. Mas e nós? Nós vamos todos os dias para a igreja, cantar, orar, pegar a Bíblia, dizer um amém alto, glória a Deus, mas voltar para casa e nada mudar? Para que Bíblia? Para que livros inspirados pelo Espírito Santo, os testemunhos de Jesus, a pena inspirada, a qual Deus usou a sua profeta, Ellen White? Para que isso? Se é impossível vencer a Satanás, então eu digo que Satanás é poderoso, é mais forte do que Jesus. Será que é? Desta forma, é óbvio que todas as pessoas vão dizer que não. Até o macumbeiro vai dizer que não. Em que muitos deles dizem, ninguém pode mais do que Deus. É óbvio, ele sabe, Satanás sabe. Mas Satanás está usando aqueles meio convertidos dentro da igreja, pode ser em qualquer escala, do maior ao menor. E ele está usando aqueles líderes para levar o rebanho para o precipício, para o buraco. E eu não diria cegos guiando cegos. Eles sabem o que estão fazendo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos hoje que antes eram pessoas que pregavam verdade, jovens, né? Como tem um jovem aí, né? Não vou citar o nome dele, que pregava a verdade de forma direta. Até hoje fala muitas coisas boas, mas agora está deixando ser levado pela camaradagem que há dentro da instituição, pelo tapinha no ombro, pelo elogio, não é? Ali levando, exaltando. Hoje está agora aparecendo com o mundo. Vai onde todo mundo vai, agrada todo mundo. Ah, meus queridos irmãos, nós não fomos chamados para agradar todo mundo. Nós somos chamados para agradar a Deus. A Deus. Santidade é o que Deus quer para nós, sem a qual não veremos ao Senhor. Não é fácil, irmãos, levar a mensagem verdadeira para as pessoas. Quando nós olhamos para muitas pessoas e elas fecham a cara. É tão ruim quando você entra dentro de uma igreja e as pessoas começam a olhar para você com a cara fechada. Eu imagino um pouco o que Jesus sentiu. Longe, longe, eu imagino, eu sinto o que Jesus sentiu quando as pessoas, seu povo, olhou para ele com ódio para o matar. Amados, a mensagem do verdadeiro evangelho não é uma mensagem que será aceita pelos amantes do pecado, mas sim por aqueles sinceros. As pessoas em outras denominações, elas estão sedentas pela verdade. E quando você prega a palavra de Deus, elas ficam tão alegres, dizendo, eu quero mais, eu quero mais. Ah, meus queridos, coloquemos todos a nossa vida nas mãos do Senhor. A nossa
vida completa, alma, corpo e espírito, e resolvam ser seu amorável e consagrado instrumento, movido por sua vontade, controlado por sua mente, inspirada pelo Espírito Santo. Então verão claramente as coisas celestes. As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Há os que preferem ser seguidores de Cristo, mas jamais tendo morrido para o eu. Nunca caíram sobre a rocha para serem quebrados, despedaçados, o seu orgulho, o seu próprio eu. Nunca caíram sobre a rocha. Até que isso aconteça, viverão para si mesmos. E se morrerem como estão, serão para sempre demasiado tarde demais para mudar os seus erros para a conversão. Após a morte não há o que fazer. Não há indulgências. Você não paga para alguém sair de um lugar e ir para o céu. Não existe isso. Não existe. A oportunidade de salvação é nessa vida, antes da volta de Jesus, antes da morte. Antes da morte. Humilhai-vos diante de Deus, fazei sinceros esforços para esvaziar o templo da alma de todo entulho de orgulho, inveja, ruins suspeitas, críticas. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, ou seja, de mente dividida, purificai o coração. Purificai o coração. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Ah, meus amados. Por que o povo de Deus está virando as costas para o Senhor? Por que eles estão amando mais a Satanás do que o próprio Deus? Por que eles estão sendo amantes dos prazeres? Agora, acho que vai começar, né? Que eu não estou por dentro verdadeiramente, mas eu já ouvi rumores, questão de jogos de Copa. Meus amados, todas as vezes, em período de final de ano, Natal, né? Festa junina, né? Meio do ano, Carnaval. Será que tudo isso a gente tem que estar falando que certas coisas não é para o cristão? Que Jesus não nasceu 25 de dezembro, tem toda uma história. Que o Carnaval não é para o cristão. Marcha para Jesus não tem nada a ver com Jesus, tá? E eu falo isso para adventista, né? Não tem nada a ver de Jesus. O carnaval é uma festa da carne. Foi Satanás que inventou tudo aquilo. Festa junina também. Mas como está a situação de nossa igreja? Está fazendo tudo isso e muito mais. Quem está advertindo, queridos? Os líderes estão vendo tudo isso. Mas não todos, tá, queridos? Não todos. Mas a maioria, a esmagadora maioria, 98% eu acredito, estão apoiando tudo isso. Então, se a liderança sabe das apostasias e não faz nada para impedir, para ir contra, para um muro ali, se sabe e não faz nada, então sim, está em apostasia. A igreja está em apostasia. Não estou falando da verdade, da mensagem que nós conhecemos. Mas da situação toda está em apostasia, queridos. E falar contra os erros, contra os pecados, você não está indo contra Deus. Sabe quem está indo contra Deus? É aqueles que estão apoiando e patrocinando tudo isso, essa aberração. Essa aberração. O que precisa mais? Deus ele tem enviado servos, servas, pessoas para pregar a verdade, não misturada, não mesclada, não para agradar, mas fazer a vontade de Deus. Eu acredito que eu não estou agredindo ninguém, estou falando o que tem que ser dito. E quando a gente termina uma mensagem, Deus vem na nossa mente, podia ter dito mais, podia ter dito aquilo. Acho que já aconteceu com alguns dos irmãos aqui que já pregaram.
Queridos, não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Metade do mundo. Cristo não aceita um serviço dividido. Ele pede tudo, de todo o nosso coração. Não é assim que diz a palavra em Jeremias? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto a tem, não pode ser o meu discípulo. Deus continuará nos amando e nos atraindo para Ele e fazendo o que pode ser feito para levar a nossa submissão completa. Mas Ele não nos salva a menos que continuemos ligados a Cristo. Deus não ocupará um coração dividido, nem reinará em um dividido trono. Importa que seja destronado todo o rival. Satanás tem que sair da nossa vida. Que prende os afetos e nos desvia do Deus de amor. Ninguém pense que Cristo pode se satisfazer com um cantinho do trono em nosso coração. Cristo, ele permanecerá na alma somente quando todo o coração estiver entregue a ele, submisso a ele. Por isso que tem um hino, um louvor que eu acho bonito: toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. Quando nós compreendermos que a nossa vida ela não tem sentido nenhum nesse mundo que estamos vivendo, se não for para a glória de Deus, amado. E nós damos glória a Deus quando nós obedecemos a sua palavra. Luz dada é luz cobrada. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando a luz vem, ele agora pode cobrar. E se nós não vivermos segundo a luz que o Senhor nos deu, nós não seremos salvos. Outras pessoas em outras denominações que não têm esse conhecimento, que têm de várias coisas que temos, como Israel moderno, eles serão salvos porque eles viveram a luz que tiveram. E Deus olha para eles e vê que eles, de fato, foram pessoas submissas a Deus. Se tivessem compreendido maior luz, teriam vivido em maior luz. Mas Deus não pode nos salvar como adventista do sétimo dia, vivendo como vivem as pessoas do mundo. Não, queridos. Há uma condição. Devemos ser a noiva de Jesus, mas poderia ele nos aceitar se também dividíssemos o nosso coração com Satanás, dando-lhe permissão para que seu Espírito nos controle em vez do Espírito Santo? A menina dos olhos de Deus é composta de homens e mulheres fiéis à sua palavra. A igreja de Deus é a menina dos olhos do Senhor. A menina dos olhos do Senhor é homens e mulheres fiéis à sua palavra. Não é uma instituição. Meus irmãos. E para próximo de finalizarmos, uma entrega parcial à verdade e dar a Satanás a oportunidade de trabalhar em um coração humano. Uma entrega parcial. Até que o templo da alma seja totalmente entregue a Deus, será a fortaleza do inimigo. E muitos hoje estão só meio convertidos. Ou melhor, não estão convertidos, estão convencidos de que ali tem a verdade. Mas de que adianta ter a verdade e não viver a mesma? Se torna pior do que aqueles que não têm. Concordam? Se eu tenho a verdade, eu tenho uma água para beber e eu estou morrendo de sede, eu não bebo a água, eu vou morrer. De que adiantou? Eu estava com a água, eu não bebi, de que adiantou? Não adiantou de nada. Ter a verdade, mas não viver segundo ela, se torna a pior pessoa, as piores pessoas do mundo. Agora, se essa mesma água é dada para quem está morrendo de sede em outros lugares, eles vão beber tudo e vão viver. Ao passo que aqueles que têm a água e não bebem vão morrer. Vão morrer. Luz dada, luz cobrada. Satanás não quer que ninguém veja a necessidade de uma completa submissão a Deus. Quando a alma falha em render-se, o pecado não é abandonado.
Os apetites e as paixões lutam pelo domínio. Tentações confundem a consciência para que a verdadeira conversão não ocorra. Não ocorra. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejamos salvos, amados. Salvos. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai fora de vós todas as nossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão haveis de morrer, ó casa de Israel? Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Mais adiante diz: Dar-me a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito. Isso aqui, queridos, é uma oração proferida, feita por alguém verdadeiramente arrependido. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo em nosso coração. Amados, que nós possamos ser pessoas diferentes para melhor. Queridos, façam um voto com Deus, um pacto com Deus, de abandonar tudo aquilo em sua vida que você sabe que não está do agrado de Deus. Entenda, há casos e casos, eu estou falando aquilo de forma interna, pessoalmente, tá bom? Pessoalmente. Então, aquilo que você está vendo, que você está contemplando, que você está apoiando, tenhamos muito cuidado, queridos. Sabe por quê? Porque eu não posso vir aqui e falar o que você quer ouvir para lhe agradar. Dizer que você vai ser um vencedor, não importa, não se preocupe que Deus entende. Deus sabe a tua dificuldade. Deus te entende. Não se preocupa. Deus é amor. Essas palavras, elas são agradáveis aos ouvidos daqueles que querem continuar em uma vida pregressa. Mas saiba, tudo isso, Deus é amor. Mas Deus, ele não pode negociar com o pecado. Deus, ele compreende a tua vida. E ele diz assim: meu filho, eu estou aqui para te ajudar no que precisar. Pedi e dá-se-vos-á. Lembra? Pois todo aquele que pede o recebe. Irmãos, se nós pedirmos ao Senhor força para vencer os maus hábitos, no sentido de parar de assistir coisas que não agradam a Deus, de falar coisas que não agradam a Deus, de apoiar coisas que não agradam a Deus, Deus, ele vai nos ajudar, queridos, porque isso tem a ver com o nosso crescimento espiritual, isso tem a ver com a nossa salvação. Lembra que ele nos ama? Lembra que ele quer o nosso bem e ele nos ajuda a fazer a sua vontade mais ainda, mais ainda. Mas o problema muito é que as pessoas, elas querem o perdão, mas elas não querem ser transformadas. Deus, ele não pode nos perdoar, porque se ele nos perdoar, nós vivendo no pecado consciente, ele vai ter que perdoar Satanás. Se Deus nos levar para o céu, na sua volta, e lá passarmos 1000 anos, ele vai ter que levar o inimigo. Mas por que ele não pode levar o inimigo e pode levar nós? Se o inimigo vive no pecado, e se eu estou vivendo no pecado, ele vai me levar também? Não, não vai. Por isso, amados, os que vão viver no pecado até a volta de Cristo, eles só não vão para o céu. Porque as pessoas que vão para o céu, eles não vão estar vivendo no pecado. A salvação, queridos, Cristo nos salvou da condenação do pecado. Cristo, isso é, na morte de Cristo. Cristo nos salva do poder do pecado, isto é agora, né, na justificação, né, na justiça comunicada, ele nos salva do poder do pecado e Cristo nos salvará da presença do pecado na sua volta. Então, justificação, santificação e glorificação. Jesus nos deu meios, todos os meios possíveis e legais para vencermos o pecado. O Senhor, ele quer transformar a nossa mente, o nosso caráter. Se
a igreja buscasse ao Senhor de todo o coração, voltaríamos para o primeiro amor, para as mensagens boas antigamente, para as lições de pequeno grupo antigamente, não era boa? Há 20 anos, outros aqui mais antigos, 30 anos atrás, era maravilhosa. Ali, as lições a qual os jovens discutiam sobre a Bíblia, sobre os personagens bíblicos, sobre o que eles fizeram para vencer os pecados na sua vida, sobre o que eles fizeram para não cair em tentação. Mas hoje, as lições que não valem praticamente nada. Estão falando é de filmes, é de jogadores, é de estrelas de Hollywood. Irmãos, que relevância tem isso para nós nesse tempo? Oh, meus irmãos, não há mais nada o que fazer, não há mais nada o que pregar, porque já tem tudo à nossa disposição. Se Jesus, eu digo isso com certeza absoluta, se Jesus, talvez esse, eu acho que é o último sermão que você vai ver de forma tão sincera, de um coração agoniado, de um coração angustiado, com tantas as desgraças acontecendo em nosso meio, ninguém diz nada. Até quando, Senhor? Salmo 119, verso 126, se não me falha a memória, o Senhor nos diz, a tua lei, já é hora de intervir, Senhor, pois a tua lei está sendo violada, a lei de Deus está sendo pisada pela igreja dele, pisada pela igreja dele. Se Jesus viesse, amados, hoje em pessoa, ele não vem, mas se ele viesse e pregasse, ele seria morto do mesmo jeito, no sentido de morto, mas seria pior do que uma crucifixão. Ele seria esquartejado vivo. Vivo. Olha a prova essa, amados. Se a irmã White tivesse viva, aliás, tentaram matar ela, né, algumas vezes, hoje já teria conseguido. Com tanta tecnologia, já teria conseguido. Amados, Deus tem uma igreja. Deus tem um povo. Aqueles que guardam os seus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E têm a fé de Jesus. Deus tem um povo, Deus tem uma igreja. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar. Viva a verdade que o Senhor lhe deu. E se morrer, você está salvo para sempre. Mas se você não morrer ainda, Deus vai continuar lhe usando para a glória dele. A sua vida vai servir de testemunho para atrair outras pessoas. E a maioria vai ser de outras denominações. Para os pés de Jesus. E você vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Caso você continue buscando a Deus. A igreja de Deus é composta de homens e mulheres fiéis à sua palavra. Nós temos que testemunhar, nós temos que clamar, que proclamar. Mas aonde ameaça a nossa vida espiritual, ameaça a nossa família, queridos, aquilo que vai fazer mal para o nosso crescimento espiritual, nós não somos obrigados a permanecer ali, aonde afeta o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça a sua fé. Oremos então. Amado Deus, obrigado, Senhor, por teu cuidado conosco, por tua palavra. Nos batiza, Senhor, com teu Santo Espírito. Não nos deixe, Pai, sozinho nesse mundo. Queremos viver a tua vontade. Nós não nos importamos com a nossa vida. A nossa única preocupação é estar ligado a ti, a videira verdadeira. Senhor, restaura a vida espiritual de cada um de nós, de cada filho teu que aqui está, cada filha do Senhor que vai ouvir essa mensagem depois. Restaura, Senhor, a vida espiritual, nos aviva, nos dê forças para te buscar. Nós somos tão fracos, tão imperfeitos, mas nós não queremos continuar assim. Nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida. Nós permitimos que o Senhor entre em nossa vida e faça a mudança necessária, pois o Senhor sabe o melhor para nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a te servir. Desperta os sinceros que ainda há na tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai. Por amor do Senhor, nós te imploramos.
seja feita a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.